estrelas fazem lá no céu. Eu também tenho a minha luz, isso quem me ensinou foi Jesus. Eu também tenho a minha luz, isso quem me ensinou foi Jesus. Ele disse que eu nasci para iluminar todos os lugares onde eu vá, com minha alegria de viver, minha fé e oração agradecer aos amigos que estão perto de mim e pedir que seja sempre, sempre assim, e que eu saiba as leis de Deus obedecer para brilhar, evoluir. Boa noite a todos, mais uma vez estamos aqui na sede do Grupo Espírita Luzes da Verdade para uma reflexão à luz da doutrina espírita. E na noite de hoje nós vamos tratar de um assunto que está no Livro dos Espíritos, sobre a infância, né? O que essa fase tem de tão especial, quais são as orientações dos Espíritos através de Kardec. Então, no Livro dos Espíritos, na segunda parte, que trata sobre o mundo espírita ou mundo dos espíritos, no capítulo 7, aonde são abordadas questões a respeito da volta do espírito à vida corporal, Kardec nos traz alguns ensinamentos sobre a infância. E inicia na questão 379, onde Kardec questiona os espíritos se o espírito que anima o corpo de uma criança, ele é tão desenvolvido quanto o espírito de um adulto ou não. E os espíritos então orientam que tudo vai depender do desenvolvimento desse espírito, o quanto ele progrediu, né? Então, o que vai depender a evolução desse espírito é o progresso adquirido. E que apenas as imperfeições dos órgãos infantis é que impedem esse espírito a se manifestar. E nós devemos pensar então que a obra divina ela está conforme ao instrumento em que Deus nos proporciona. Então, no caso, na infância temos um espírito viajor milenar habitando um corpo infantil contando com a imperfeição, a imaturidade dos órgãos nesta fase. E na questão 380, Kardec então questiona: se não considerarmos o obstáculo que a imperfeição dos órgãos impõe à sua livre manifestação, o espírito numa criança pensa como uma criança ou pensa como um adulto? Né? E aí então os espíritos respondem que, em se tratando de uma criança, é claro que não estando ainda na criança desenvolvidos os órgãos da inteligência, esses órgãos não têm condições de proporcionar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que anima o corpo infantil. Então, o espírito que anima a criança tem a sua inteligência limitada e com o passar dos anos, né, com o avançar da idade, vai amadurecendo a razão, assim como vai maturando os órgãos da inteligência. E que é necessário considerar também que a perturbação que o ato da encarnação produz no espírito, ele não cessa de maneira súbita por ocasião do nascimento. Essa perturbação ela vai se dissipando gradualmente com o desenvolvimento dos órgãos. Kardec também nos traz um exemplo quando relata que há um fato de observação e que apoia esta resposta. Ao observar os sonhos de uma criança, é possível que tenhamos a real noção da natureza das preocupações que o espírito traz, né? Na questão 382, na sequência do Livro dos Espíritos, então, temos a seguinte indagação de Kardec. Durante a infância, o espírito encarnado ele sofre em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe,
né? E aí os espíritos então orientam que quando encarnado o espírito não sofre, pois esse estado de imperfeição dos órgãos, ele corresponde à sua necessidade. Então há uma certa utilidade nessa condição e está na ordem da natureza das coisas e também de acordo com as providências divinas, que é um período considerado de repouso para o espírito, embora haja muita preocupação, embora seja um período muito importante para o aprendizado do espírito. Então é um repouso em que há um certo trabalho também por parte do espírito. E na questão 383, então Kardec trata da seguinte indagação: para o espírito, qual é a utilidade de passar pelo estado da infância? E então obtém a seguinte resposta, que quando encarnado, todo o espírito possui o objetivo do aperfeiçoamento. E o espírito durante a infância, ele está mais acessível a todas as impressões e aos ensinamentos que recebe. Esses ensinamentos, eles são os meios importantes e que vão auxiliá-lo ao progresso. E é essa a incumbência de todos aqueles que possuem o dever da guarda, da proteção, do zelo e da educação na fase infantil. Segue então Kardec questionando por que a primeira manifestação da criança ao nascer é o choro. Esta indagação está na questão 384 do Livro dos Espíritos, que nos responde que o choro, ele estimula o interesse de todos aqueles que estão à volta da criança, sejam seus pais, irmãos, avós, né? Qualquer daqueles que estejam em torno da criança, dispensando todos os cuidados necessários, porque na verdade o choro gera uma certa inquietação em todos e impulsiona a realizar os cuidados necessários que a criança necessita nesse período. E Kardec então faz a seguinte indagação: não é evidente que se suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não fosse falar, pouco se inquietariam os que o cercam com os cuidados que lhes são indispensáveis, né? Com esta indagação, Kardec nos faz pensar. E segue nos dizendo que toda a sabedoria divina deve ser admirada, porque em tudo há um propósito de existir. E o que é que determina então a mudança que ocorre muitas vezes no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? Será que o espírito se modifica neste período? Na questão 385 do Livro dos Espíritos temos então esta resposta, onde os espíritos nos dizem que ocorre neste período a retomada da natureza que é própria do espírito encarnado e se mostra como ele realmente é, manifestando todos os seus vícios e as suas virtudes, assim como manifestando o caráter que está conforme o seu adiantamento moral, o seu progresso. Kardec afirma então: não conheceis o que a inocência das crianças oculta, e também não sabeis o que elas são, nem o que foram, e nem o que serão. Contudo, todos que estão à sua volta dispensam afeto, carícias, como se fossem parte umas das outras, de tal forma que se considera, muito se diz por aí, também os espíritos nos dizem, que o amor que uma mãe consagra a seus filhos é o maior amor que se pode ter um pelo outro. Então, quem já experimentou esta questão, né? Quem já experimentou, sabe dizer como é.
E de onde então nasce aquele meigo afeto, aquela ternura, até mesmo para as crianças estranhas que sentimos uns pelos outros? Kardec então passa a nos explicar, com o auxílio dos espíritos, esta questão. As crianças, elas são os seres que Deus manda para novas existências, para que não sejam atribuídas a elas aquela excessiva severidade, acabam nascendo com um aspecto de inocência. Além disso, mesmo quando se trata de criança com más inclinações ou que possuem más ações, essas são cobertas com o véu da inconsciência. Muitas vezes nós mesmos já observamos esses comportamentos e já fizemos a seguinte fala diante dos pais, diante das crianças, que são crianças inocentes, que não sabem o que fazem, né? Mas essa inocência, ela não foi somente necessária para as crianças, ela é um aspecto que Deus introduziu também e sobretudo para que os pais ou para que aqueles que assumiram a responsabilidade pelo cuidado possam despertar todo o amor necessário para a realização dos cuidados. Certamente, esse amor se enfraqueceria à vista de um caráter áspero, de um caráter intratável, demonstrado por uma criança, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhes dedicam todo o afeto e os cercam dos mais minuciosos cuidados. Então, desde que o período em que os filhos não mais precisam da proteção e não mais precisam da assistência que lhes foram dispensadas durante 15 ou 20 anos, surge o caráter real, o caráter individual em toda a sua nudez, ou seja, da forma mais transparente possível. Então, assim nos explica Kardec, dizendo que os bons se conservam fundamentalmente bons, mas sempre deixam transparecer certos detalhes que a primeira infância manteve ocultos. Podemos também refletir com Joana de Ângeles a esse respeito, quando ela nos diz assim, que a criança e o adolescente, no entanto, que se apresentam ingênuos, puros, na acepção de desconhecimento de erros, nem sempre o são em profundidade, porquanto o espírito que neles habita é um viajor de longas jornadas em sucessivas experiências. Então, como nós podemos perceber, os processos de Deus ocorrem sempre da melhor forma possível e tendo sempre a sua verdadeira utilidade. A infância, ela também tem uma outra razão de ser. Os espíritos entram na vida corporal para se aperfeiçoar. E a delicadeza da infância os torna brandos, os torna mansos, os torna mais acessíveis aos conselhos das pessoas com um pouco mais de experiência e dos que devem fazê-los progredir, principalmente, né? Nesta fase é possível então reformar os caracteres, reprimir os maus pendores com maior facilidade. Tal o dever que Deus impõe aos pais, né? Impõe a todos aqueles responsáveis pelo cuidado, sendo uma missão sagrada de que terão de dar conta, segundo Kardec. Então, a infância, ela é útil, ela é necessária, ela é indispensável, mas também devemos pensar que ela é consequência natural das leis divinas estabelecidas para todo o universo. E para finalizar, vamos refletir um pouco a respeito da contribuição de Emmanuel nesse sentido. Nós temos, através da psicografia de Chico Xavier, no livro O Consolador, a questão número 109, que fala
sobre o período infantil como a mais importante tarefa educativa, né? Como período de maiores possibilidades de aprendizado pela criança. Então, por que isso ocorreria? Segundo Emmanuel, o período infantil ele é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos pela criança, pois até os 7 anos o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência no mundo, pois ele precisa se adaptar aos novos hábitos, aos novos costumes, às novas relações que se observam, que se realizam no mundo, até mesmo a nova linguagem. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre o espírito e a matéria orgânica que habita. Por conta disso, as suas recordações do plano espiritual elas são mais vivas, tornando-se mais suscetíveis de renovar o caráter e estabelecer um novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade, se encontrar nos pais verdadeiros e legítimos representantes do colégio familiar. Então, eis porque o lar ele é tão importante para a edificação do homem e porque tão profunda é a missão dos pais perante as leis divinas. Para encerrarmos então, Emmanuel nos diz que passada a época infantil, credora de toda a vigilância e carinho por parte das energias paternais, os processos de educação moral que formam o caráter tornam-se mais difíceis, com a integração do espírito em seu mundo orgânico e material. E atingida a maioridade, se a educação não se houver feito no lar, então só o processo violento das provas rudes no mundo pode renovar o pensamento e a concepção das criaturas, porquanto a alma reencarnada terá retomado todo o seu patrimônio nocivo do pretérito e reincidirá nas mesmas quedas, se lhe faltou a luz interior dos sagrados princípios educativos. Aqui então encerramos a exposição de hoje. Esperamos ter contribuído com as reflexões de cada um. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos presentes em seus lares. O sol nasceu pra brilhar, a mesma coisa estrelas fazem lá no céu. Eu também tenho a minha luz, isso quem me ensinou foi Jesus. Eu também tenho a minha luz, isso quem me ensinou foi Jesus. Ele disse que eu nasci pra iluminar todos os lugares onde eu vá, com minha alegria de viver, minha fé e oração agradecer aos amigos que estão perto de mim e pedir que seja sempre, sempre assim, e que eu saiba as leis de Deus obedecer, pra brilhar, evoluir, crescer. O sol nasceu pra brilhar, a mesma coisa estrelas fazem lá no céu. Eu também tenho a minha luz, isso quem me ensinou foi Jesus. Eu também tenho a minha luz, isso quem me ensinou foi Jesus. Ele disse que eu nasci pra iluminar todos os lugares onde eu vá, com minha alegria de viver, minha fé e oração agradecer aos amigos que estão perto de mim e pedir que seja sempre, sempre assim, e que eu saiba as leis de Deus obedecer, pra brilhar, evoluir, crescer. O sol nasceu pra brilhar,
céu.